Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus nos conta duas parábolas. Então, nós sabemos que a parábola ela é como se fosse uma pequena história que tem um fundo real, em que Jesus usa esse mecanismo, esse artifício para poder explicar algo mais profundo. Então, como se fosse uma comparação, ele conta essa história sobre uma realidade que as pessoas conheciam, por exemplo, aqui a questão da colheita, e ele vai usando essa linguagem para falar de algo mais elevado, que é o reino dos céus. Então, por essa comparação entre a parábola e o entendimento, ele vai então nos ajudando a entender essa realidade sobrenatural que é o reino dos céus. E veja que ele falava sempre em parábolas, mas aqui no final do Evangelho diz assim que quando ele estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Então nós estamos agora, né? Esse é o momento, na homilia. Agora então o Senhor quer explicar, não digo tudo, né? Porque não vamos conseguir esgotar tudo, mas o Senhor também quer explicar um pouco essa parábola, essas duas parábolas, para que a gente possa levar para casa um entendimento mais seguro e colocá-lo em prática, porque essas parábolas trazem um entendimento bastante prático para a nossa vida espiritual, a nossa vida, aqueles que querem seguir Jesus como discípulos do Senhor. Então, Jesus está falando sobre o reino de Deus, então essa realidade onde Deus é o Senhor. E ele fala justamente do que? Como cresce o reino de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Esse ensinamento, ele quer dizer, então, como é que vai crescer o reino de Deus? Quando é que cresce o reino? A cada conversão de uma pessoa, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor, tá? Aí está crescendo o reino de Deus. A cada confissão, a cada batizado, o reino de Deus vai crescendo. A cada pessoa que aceita o Senhor, ele vai crescendo. Na medida que esse reino vai, na medida que isso vai se propagando cada vez mais, o reino de Deus vai crescendo. Na medida que Jesus vai sendo o Senhor do coração das pessoas. Agora, então como é que isso acontece? Esse passo, né? Desse crescimento, dessa aceitação, dessa conversão. Como é que isso se dá? Então, o que Jesus diz? Então, eu vou reler rapidamente a parábola, a primeira, para a gente ver e vocês vão perceber que é simples o entendimento, é claro. Então, o que Jesus diz? Que o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele, aquele que plantou, não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Então, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então a gente percebe, então, o que faz crescer, né? Quem faz crescer aquela semente, né? O semente, então, não é aquele que semeou. É importante semear para que a semente cresça, mas aquele que semeou não tem o poder de fazer crescer. Diz que ele vai dormir, né, diz a parábola. Quando ele vai dormir, depois ele olha e aquilo começa a crescer e ele não sabe como isso acontece. Então, o reino de Deus então tem uma força própria. Se a conversão de uma pessoa, o crescimento desse reino é do próprio Deus. A força do crescimento do reino de Deus é o próprio Deus e a sua graça. E ele diz que esse tempo, então essa semente vai germinar e vai seguir uma sequência, um tempo. Ele vai dizer, olha, primeiro vai vir, né, primeiro vem as folhas, depois a espiga, os grãos que enchem a espiga, depois elas vão ser maduras. Então esse processo, desse crescimento, também não depende
daquele que planta. Esse crescimento vai acontecendo no tempo daquele que faz crescer. Tá? Então, tem uma passagem da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que São Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, quando havia muitas divisões, um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, né? Então ele diz, olha, nós todos somos de Cristo. Então, eu plantei, São Paulo dizia, o Apolo regou, mas o importante é aquele que faz crescer, que é Deus. Então, isso é importante você dar conta. Então, quem vai fazer crescer o seu reino é Deus. E como o tempo das coisas, daquilo que vai acontecendo, é dele, não nos pertence. A gente não tem como apressar isso, mudar, querer dominar isso e quer dizer que obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Então as coisas vão acontecendo no tempo de Deus, não nosso. Agora, o que a gente deve fazer? Aquilo que Deus nos pede. Então Deus nos pede, por exemplo, para evangelizar. Então nós devemos evangelizar. Evangelizar, vamos aqui simplificar, seria lançar essa semente. Pois agora, durante a missa, essa semente está sendo lançada. Agora, significa que todas as pessoas vão ser tocadas? Não, não significa isso. Mas é preciso fazer a pregação, é preciso preparar essa pregação, é preciso lançar essa palavra. Sim, é preciso. Isso é lançar a semente, é fazer aquilo que devemos fazer. Agora, não temos como controlar isso, que vai acontecer com essa palavra. Isso não nos pertence. Nós devemos fazer aquilo que Deus nos pede a fazer. E isso vai também nos desprendendo, porque também, por exemplo, de toda a ideia, por exemplo, de um sucesso. Quer dizer, nós temos essa questão humana que a gente traz, a gente quer que aquelas coisas tenham um grande êxito, que muitas pessoas se convertam, que muitas pessoas... Só que isso, muitas vezes, não está no plano de Deus. Deus tem planos que são desígnios diferentes, desígnios misteriosos, que são diferentes dos nossos conceitos. Se a gente começar, hoje e amanhã eu estava dando esse exemplo, como é que começou a igreja? Então Jesus pega pessoas muito simples, 12 pessoas, e depois, então Jesus ele vem e nasce, vai morar numa cidade que não é a cidade de Jerusalém, que é a cidade mais importante, era o centro religioso da época. Ele vai morar numa cidadezinha, numa aldeia, lá no canto, lá na Galileia, e depois em Nazaré, passa 30 anos oculto. Depois ele vem, então começa essa missão pública e que no início não diz nada muito para ninguém. Os grandes, os imperadores, as coisas, os reis não estão preocupados muito com isso. Depois, quando Jesus começou a fazer milagres, então começou um movimento de preocupação, mas nada muito grave, nada que parecesse muito sério. Se lembra do parecer de Gamaliel? Ele diz, olha, veio tal fulano, veio Beltrano. Então ele estava ainda assim, olhando o sinédrio e via assim, olha, tem algo aí, mas vamos deixar assim, vamos ver o que vai acontecer. Eles não estavam eles queriam garantir ali que os romanos não viessem, enfim, que não desse tanto problema, mas não entendiam a dimensão de todas as coisas. Então Deus vai fazendo coisas que muitas vezes nós não entendemos. Por exemplo, Jesus ele morre jovem, 30 e poucos anos. Podia pensar, por que não ficou até os 100 anos ensinando aqui, tanta coisa que ele poderia nos ensinar. Ele morre numa cruz, sozinho, só com a sua mãe, um discípulo, uma discípula, volta dele. Num fato que para os romanos era completamente, não tinha nada de especial para os romanos executarem uma sentença. Os soldados estavam acostumados a fazer isso. Então, e para o mundo não significava muita coisa. Mas ali estava o fato central da nossa vida.
aquele que mudou toda a humanidade. Então, por isso, é importante a gente se dar conta, né, de que nós fazemos aquilo que Deus nos pede. Então, precisamos nos desprender daquilo que, de fato, as consequências daquilo, das nossas expectativas, daquilo que vai acontecer com aquilo que fazemos, aquilo que Deus nos pede. O que Ele nos pede é confiança, é fidelidade, é fazer aquilo que Ele pede. E assim, nesse caminho o reino de Deus vai crescer, é na fidelidade à vontade de Deus. E a outra parábola vai falar do grão de mostarda, que também está ligado com aquilo que eu falei. Ou seja, o reino de Deus é como esse pequeno grão que parece tão insignificante, tão pequeno, mas que depois cresce e fica maior do que as outras hortaliças. Ou seja, é justamente esse sinal que num primeiro momento parece que não vale nada, né? É tão pequeno que parece que não adianta nada aquilo. Como, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, né? Então, aquele menino, né? O André traz aquele menino, tinha em torno de 5.000 pessoas, e aí vem aquele menino: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, mas aí o André diz: mas o que é isso aí, né, diante de 5.000? Isso não dá para matar a fome nem de uma pessoa, quanto mais de 5.000, né? Mas Jesus toma aquilo e faz um milagre. Naquele oferecimento, daquilo que parecia uma pequena coisa, que não adiantaria quase nada, Ele faz o milagre acontecer. Então, é importante isso. E aí, onde é que está o nosso grão de mostarda, né? Que muitas vezes, né, Deus nos pede, por exemplo, a nossa oração, a nossa fidelidade, a nossa oração diária, o nosso amar a Deus, nosso amar as pessoas, a nossa misericórdia praticada, a missa que nós damos, o perdão que nós damos, as obras de misericórdia que fazemos, que muitas vezes ninguém vê, que parece às vezes até desnecessário, mas no final da nossa vida elas vão ser muito grandes. Ou seja, quando Jesus, nós nos comparecermos diante dele, o que Ele vai olhar? Ele mesmo já disse que Ele vai olhar. Ele vai dizer: olha, eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, e assim por diante. Ou seja, essas obras que estão aí, né, todos os dias na nossa frente, né, de obras de caridade, de misericórdia, de amor ao próximo, que muitas vezes nós até estamos com pressa, não queremos perder tempo, não queremos parar, ou até quem sabe desviamos o caminho, queremos evitar, não perdemos tanto tempo nisso. Ali está uma grande obra de Deus, ali está um grão de mostarda que vai crescer para a vida eterna. Aquele gesto de amor, aquele gesto de misericórdia, aquele gesto de caridade feito com amor, na vontade de Deus, isso é um grão de mostarda que vai crescer muito e dar muitos frutos na sua vida. Então veja, vamos guardar essa sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria dos homens. Vamos acolher essa sabedoria de Deus, né? Confiarmos inteiramente como filhos, né, diante desse Pai amoroso que sabe daquilo que nós precisamos. É isso que Jesus diz. Quando vocês devem rezar, vocês não precisam multiplicar palavras, né, querendo forçar a Deus, né, achar que a força está na gente. Não, a força está justamente nessa entrega total, nessa confiança total que nós temos nele e nos colocamos em prática naquilo que ele vai nos pedindo a cada passo, confiando naquele passo que precisamos dar de fé nesse segmento ali, e às vezes são coisas muito pequenas que Deus nos pede. Então, com muito carinho, com muita humildade, acolher aquilo que Deus vai nos falando na sua palavra, vamos tentando colocar em prática. Na medida que a gente vai colocando em prática, nós vamos começar a experimentar já nessa vida essas promessas de Deus. Então Deus não pede que a gente faça tudo,
mas faça aquilo que Ele pede a você. E essa é a atitude, né, de Maria diante de Deus. Ela não fez tudo, ela fez a vontade de Deus na sua vida. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então esse é o caminho para nós. Esse é o caminho que vai fazer essa semente germinar, crescer cada vez mais, se tornar essa hortaliça maior do que todas as outras. Por nós de fato descobrimos esse mistério de que a nossa fidelidade, a nossa entrega, a nossa confiança no seguimento de Deus, na sua palavra, é isso que vai fazer com que cresça e vai fazer com que a gente experimente na nossa vida também toda a sua benevolência, toda a graça e uma verdadeira felicidade que vai além do nosso entendimento. Então, que Deus nos fortaleça em nosso caminho e possa colher essas parábolas, meditar sobre elas e aos poucos também colocá-las em prática. Façamos um breve momento de silêncio, então, agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.